Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a exposição da Palavra de Deus. Essa noite vai expor, teremos a exposição em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos trará o ensino que confessamos no dia do Senhor de número 32 do Catecismo de Heidelberg. Por isso, então, primeiramente vamos ler as perguntas 86 e 87 do Catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 32, pergunta 86. Se fomos libertados da nossa miséria somente pela graça através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Resposta: porque Cristo, tendo-nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo a sua imagem, para que, com toda a nossa vida, mostremo-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos e para que, pelo novo viver piedoso, possamos ganhar nosso próximo para Cristo. Pergunta 87. Podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus? Resposta: não, de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino dos céus. Agora vamos ao texto da pregação, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos dirigir ao Senhor a nossa oração. Ó Senhor Deus, Pai bendito e eterno, damos graças, Senhor, pelo privilégio de cultuar o Teu nome e agora de ouvir a Tua palavra. Pedimos ao Senhor a Tua graça para que nosso coração esteja na condição adequada para ouvir, não como a palavra de homem, mas a palavra do Senhor. Dai-nos o coração humilde, toca-nos pelo poder do Teu Espírito Santo para ouvirmos com atenção, guardarmos em nosso coração e colocarmos em prática. Concede Tua bênção àquele que fala, para que seja fiel e busque a glória do Teu nome enquanto anuncia a Tua palavra. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, quando chegamos ao dia do Senhor de número 32, do Catecismo de Heidelberg, adentramos a terceira parte da sua estrutura. Como vocês sabem, o Catecismo tem 3 seções fundamentais. A primeira delas nos confronta com a profundidade de nossos pecados e miséria. A segunda nos revela o caminho da salvação, ou seja, como nós somos libertos de todos os nossos pecados e miséria. E a terceira, a qual chegamos hoje, nos instrui sobre a vida de gratidão que nós devemos a Deus por tão grandiosa salvação. Essa divisão, podemos dizer, catequética, ela encontra a sua origem e paralelo
na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. A epístola segue exatamente o mesmo caminho. Os primeiros capítulos fazem com que reconheçamos o nosso pecado. Depois, a partir do capítulo 3, nós encontramos a salvação por meio de Cristo Jesus. E, finalmente, a partir do capítulo 12, nós somos instruídos sobre a vida de gratidão que nós devemos a Deus. Os versículos que nós lemos nessa noite, Romanos 12, versículos 1 e 2, são, portanto, os primeiros versículos dessa terceira parte da epístola aos Romanos, sobre a gratidão. E é por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta noite sob o seguinte tema: o nosso sacrifício de gratidão pela salvação recebida. Nosso sacrifício de gratidão pela salvação recebida. E a primeira coisa que veremos é a base desse sacrifício, as misericórdias de Deus. Então, quando olhamos para o versículo de número 1, notamos que estamos diante de um apelo apostólico: rogo-vos. Então, o apóstolo Paulo se dirige de uma maneira afetuosa à igreja que estava em Roma. Ele tem diversas admoestações para fazer e ele apresenta esse tom de uma súplica fraternal, colocando-se então, rogo-vos, irmãos, colocando-se então na mesma condição dos irmãos. Mas também nós encontramos logo no início desse versículo 1, uma conjunção, pois. E esse pois, em nosso texto, não é meramente uma transição, mas ele é um elo importante, que conecta tudo que Paulo tem a dizer a partir desse versículo com aquilo que ele esteve dizendo nos capítulos anteriores. E nós podemos entender, então, que chegamos nesse ponto a um clímax lógico, tendo como base os capítulos anteriores. Agora esse é o clímax lógico, é a aplicação prática de tudo que foi ensinado até esse ponto. Então, percebemos no final do capítulo 11, antes do capítulo do texto que lemos, versículos 33 a 36, vocês sabem, tem isso que nós chamamos de uma doxologia, um hino de adoração a Deus. E o apóstolo Paulo, depois desse hino de adoração, agora está encorajando a igreja a responder à graça de Deus com uma vida de gratidão. Ele está pronto, então, para falar como é esta vida de gratidão. Ele a denomina como um sacrifício a Deus. Ele coloca esse sacrifício como uma consequência direta daquilo que foi dito anteriormente. É o resultado aqui da salvação providenciada por Deus. E tudo que Paulo tem a dizer, então, está sob esse fundamento. Em resumo, tudo sobre o que ele falou foi a respeito das misericórdias de Deus. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essa misericórdia de Deus é ressaltada no hino, nos versículos 11, do capítulo 11, versículo 33 a 36. E esse hino não é um mero floreio retórico, mas ele está de fato louvando a Deus por ter contemplado a glória de Deus na soberania, a sua soberania na salvação de pecadores. Assim, então, o sacrifício que Paulo está exortando, encorajando, é uma resposta de gratidão a Deus pela graça soberana de Deus, pela salvação que ele realizou em nós. Então, Paulo quer começar a tratar sobre a vida santa, mas ele não começa a tratar a vida santa com base no que nós temos que fazer. Ele começa a tratar a vida santa com base no que Deus fez por nós. Então, a nossa ação é uma resposta ao que Deus realizou. Então, o ponto de partida da vida santa deve ser sempre Deus e sua obra por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, isso responde à pergunta crucial: se a salvação é inteiramente pela graça, por que devemos praticar boas obras? E a resposta é clara:
porque fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Deus nos redimiu dos nossos pecados. Deus nos renova continuamente pelo seu Espírito Santo. Então, as boas obras e a vida santa não são um meio de alcançar algum favor de Deus, mas as boas obras são um fruto inevitável e espontâneo da graça de Deus operando em nós. Então, esse termo, veja que está no plural, rogo-vos, pois, pelas misericórdias. O fato de estar no plural é significativo. Quer abranger toda a bondade de Deus revelada na sua salvação. Paulo tem aqui em mente tudo o que ele esteve dizendo sobre a salvação em capítulos anteriores. A justificação, a santificação, a adoção, a redenção, tudo está ligado a Cristo Jesus. Então, por meio de Cristo, somos declarados justos. E nele somos santificados. E por eles nos tornamos filhos de Deus. Isso é a misericórdia no plural, as misericórdias de Deus. Então, quando ele se refere às misericórdias de Deus, ele está falando sobre tudo aquilo que é anunciado no Evangelho, sobre tudo que Cristo fez por nós. Então, Cristo realiza esta obra em nós, como ensina o catecismo, para que com toda a nossa vida nos mostremos gratos a Deus por seus benefícios, para que Ele seja louvado por nós. Portanto, qual o objetivo das boas obras? A resposta é a glória de Deus. Elas são para que Deus seja glorificado. Elas são uma oferta para que Deus seja louvado. Ele nos salvou e agora devemos responder com gratidão, glorificando o seu nome. Irmãos, então, diante de tamanha misericórdia, nós devemos nos perguntar mais uma vez, esse assunto não foi propositalmente unido. Isso, podemos dizer, é uma coincidência santa, que nessa manhã tenhamos ouvido o sermão e justamente hoje à noite fosse o dia do Senhor 32. Não fui eu que pensei nesse tipo de estratégia ou coisa parecida. Então, Deus está nos chamando a pensar sobre como tem sido a nossa vida, como nós temos respondido à sua misericórdia. Então, podemos nos perguntar, a nossa vida diariamente está refletindo a nossa gratidão por essa tão grande salvação que nos foi dada gratuitamente? O reconhecimento da nossa salvação em Cristo deve nos impulsionar a viver de um modo grato a Deus. Então devemos nos perguntar, a minha vida tem sido entregue totalmente ao Senhor? Posso dizer que a minha vida é um sacrifício de gratidão pelas misericórdias de Deus reveladas em Cristo Jesus? Então, aprendemos nesse primeiro ponto sobre a base da nossa gratidão, as misericórdias de Deus. Mas agora vamos pensar sobre a natureza do nosso sacrifício. A natureza do sacrifício pode ser descrita como o culto racional. Então, se perguntamos como é a vida de gratidão, já sabemos, é com base na misericórdia de Deus. Mas como é que os crentes oferecem esse sacrifício de gratidão a Deus? A linguagem do apóstolo em nosso texto remete aos sacrifícios do Antigo Testamento, quando os animais eram oferecidos. Mas agora sabemos, com a nova aliança que foi inaugurada com Cristo Jesus, houve uma mudança radical na natureza dos sacrifícios. Nós não precisamos matar animais. O sacrifício de Cristo foi final. Temos o perdão de todos os nossos pecados por causa do sacrifício de Cristo. Ele é perfeito e definitivo. Mas, em resposta a esse sacrifício de Cristo para a nossa salvação, nós somos chamados também a oferecer um sacrifício, e poderemos chamar de sacrifício de gratidão. E o que devemos oferecer? Veja em sua Bíblia o que você deve oferecer.
apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresenteis é um verbo importante em nosso texto. Quer dizer, coloque de lado, ofereça, separe para Deus. E no contexto do culto do Antigo Testamento, era um termo técnico para referir-se a uma oferta, a um sacrifício. Alguém colocaria de lado, separaria um cordeiro e o ofereceria. A ideia aqui de colocar de lado, de apresentar, de oferecer, é a ideia de uma consagração intencional, uma consagração integral. Então, você pega a sua vida e a oferece intencionalmente a Deus. Você reconhece o senhorio de Cristo sobre sua vida. E você, então, tem uma disposição para servir a Cristo. Note que há, em nosso texto, um contraste marcante entre os sacrifícios do Antigo Testamento com este sacrifício da Nova Aliança. No Antigo Testamento, os animais deveriam morrer. Mas agora diz que o nosso sacrifício deve ser um sacrifício vivo. Então, somos chamados a oferecer vivos a nós mesmos. E com isso, Paulo quer dizer que nós temos que nos oferecer inteiramente a Deus. A vida inteira colocada ao serviço a Deus para glorificar a Deus. Então devemos lembrar, Cristo deu a si mesmo. E agora Deus quer que nós nos entreguemos também inteiramente a Ele. É uma entrega total de todo o nosso ser. Significa e implica em renúncia de nós mesmos, dos nossos desejos, vontades, para vivermos para Cristo. Mas não há como escapar do fato que o nosso texto coloca um peso especial sobre o corpo. Diz que é um sacrifício do nosso corpo, para oferecer o nosso corpo em sacrifício. Estamos no capítulo 12 de Romanos. E se voltássemos ao capítulo 6 de Romanos, encontraríamos algo parecido com isso. Então, em Roma havia muitos cristãos que tinham contato com a cultura grega. E a cultura grega geralmente entendia o corpo como a prisão da alma. O corpo não tinha valor na cultura grega. Então, agora Paulo está dizendo, você foi salvo por Cristo, você deve usar os membros do seu corpo para glorificar a Cristo. Deus se importa com o seu corpo. Deus quer o seu corpo, não só a sua alma. Então, em forma simples, podemos dizer, Deus quer meus pés, minhas mãos. Deus quer nossos olhos, nossa voz. Tudo deve ser consagrado a Ele. Além de vivo, o sacrifício deve ser santo e agradável a Deus. Quer dizer, não deve ser um sacrifício apenas de aparência, um sacrifício hipócrita, mas um sacrifício que envolva, de fato, a separação do pecado e uma consagração intencional a Deus. Então, a santidade é colocada diante de nós, nesse texto, não como uma opção. Um crente pode escolher esse caminho e outro não. Ela é colocada como uma exigência. Todos que foram redimidos serão separados para Cristo. Significa viver de uma forma pura, irrepreensível, buscando cada dia se conformar à imagem de Jesus Cristo. Por exemplo, imagine uma pessoa que estava sem Cristo, cuja língua era usada para fofocar, para caluniar, para levantar coisas falsas sobre outras pessoas. Mas agora que foi salvo em Cristo Jesus, o que deve acontecer? A língua deve ser usada para a edificação.
é o sacrifício vivo. É uma coisa prática. Não é meramente um conhecimento sobre o sacrifício, é um oferecimento do sacrifício. Imagine que um homem usava seus olhos para estar olhando imoralidade. Mas agora ele está olhando para a palavra de Deus, a verdade viva. Imagine que alguém estava usando suas mãos para fazer o mal, para praticar a injustiça. Mas agora está usando suas mãos para servir ao seu próximo com amor. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Não são coisas distantes e complexas. São coisas claras e práticas. Usar os membros do nosso corpo para glorificar a Deus através do nosso serviço a Deus e ao próximo. E esse sacrifício deve ser agradável, deve ser aceitável a Deus, como as ofertas do Antigo Testamento eram chamadas de aroma suave. Então, o apóstolo também diz agora que este sacrifício ofertado dessa maneira é o que ele denomina aqui, e que é a natureza do sacrifício, o culto racional. Provavelmente você, em sua devoção, nos seus estudos em casa, lendo a Bíblia durante o ano, é muito fácil, porque eu já fiz isso no passado, lendo a carta aos Romanos, então quando chegava no capítulo 12, lia o culto racional, eu me perguntava o que é o culto racional. Se você tem uma Bíblia de estudos, você corre e procura lá sobre o culto racional. Algumas traduções o traduzem como culto espiritual. Mas, se levarmos ao pé da letra o que o apóstolo está dizendo aqui por culto racional, por trás da palavra racional tem uma palavra que nós usamos em português, lógica. Então, uma outra possível tradução para esse texto, para essa palavra, seria que Deus quer que nós ofereçamos o culto lógico. Isto é, um culto que seja uma resposta apropriada às misericórdias de Deus. Podemos colocar um culto que seja uma resposta lógica às misericórdias de Deus. Então, não é meramente um culto ritualístico, um culto emocional, mas é uma resposta sensata. A mente está engajada. Você sabe o que está fazendo. Você sabe que precisa servir ao Senhor com o seu corpo, com sua vida. E você, então, entende que uma consequência lógica de tudo que Deus em Cristo fez por você, por exemplo, é segurar a sua língua para não falar mal do seu irmão. É capinar o quintal de uma viúva em necessidade. É sair de sua casa para socorrer alguém que está precisando de ajuda. É a reação lógica, racional, de mente engajada diante daquilo que você sabe que Deus fez por você. Então, meus irmãos, Deus não está interessado somente em nosso coração, no sentido de sentimentos, como se Ele quisesse apenas os nossos sentimentos. Ele deseja todo o nosso ser, o nosso corpo, como sacrifício de gratidão. Então, Deus não quer apenas as nossas lágrimas no domingo, para então, durante a semana, vivermos desprezando a sua vontade. Esse sacrifício de toda a nossa vida, sacrifício do nosso corpo, que deve ser um culto racional, é essa resposta lógica à salvação que Deus nos concedeu pela sua graça. Quando compreendemos tudo que Deus fez por nós, é completamente lógico que nos entreguemos totalmente a Ele. Então, podemos nos perguntar se temos nos apresentado assim ao Senhor. Se temos usado nossas mãos, nossos olhos, nossos lábios, nossos ouvidos,
nossos pés, nossa mente, para apresentar um culto lógico ao Senhor. E devemos nos perguntar, esse culto é agradável a Deus? É separado de tudo? Estamos oferecendo a Ele uma adoração que envolve de fato a nossa mente no dia a dia? Que envolve as ações? Que áreas das nossas vidas ainda não foram inteiramente consagradas a Deus? Podemos pensar nas escolhas que nós fazemos todos os dias. As escolhas sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre lazer. Tudo isso pode ser expressões do sacrifício vivo e racional. Agora, como é que nós podemos oferecer a Deus toda a nossa vida e o nosso corpo como sacrifício de gratidão? Como que podemos viver de um modo que Deus seja glorificado? Isso nos leva ao último ponto, a prática do nosso sacrifício, a transformação da nossa mente. A resposta do apóstolo tem duas partes, sobre o como. São dois imperativos passivos aqui em nosso texto. Uma dessa prática, dessa forma, dessas partes, é uma negativa e a outra é um aspecto positivo. Primeiro vamos olhar o aspecto negativo. E não vos conformeis com este século. Século aqui se refere ao mundo como um sistema de vida que está separado de Deus, que tem seus próprios valores e costumes e que se opõe à vontade de Deus. Agora tem aqui um advérbio de negação no texto grego, para destacar de uma maneira muito clara a descontinuação de uma ação que estava em progresso, para indicar a urgência. Então é como se Paulo estivesse dizendo aos irmãos em Roma: olhe, vocês têm seguido aí os princípios desse século. Parem de se conformar, parem já de se conformar com este mundo. Então o apóstolo apela para que os santos não adotem ou imitem a conduta do mundo, os padrões da era temporal, que eles não copiem os comportamentos e costumes deste mundo. E esse copiar, esse imitar o mundo, é algo que pode se manifestar de diversas formas. Algumas formas são evidentes, claras, e outras são sutis. Pensemos, por exemplo, no secularismo, que tenta marginalizar Deus na esfera pública e privada. Quando alguém fala sobre Deus, fala sobre criação, isso não é ciência, você não pode falar sobre isso. Isso é religião e isso é só sobre seu coração, sobre suas impressões. Tiram a verdade do campo público. Mas também podemos pensar em outras coisas, como o consumismo, que nos impulsiona a buscar satisfação em bens materiais. E essa é uma luta que nós devemos travar. Você pode facilmente, com o seu celular, comprar qualquer coisa que você queira. Isso é uma tentação para qualquer um. Imagine, eu posso estar em minha casa e dizer: rapaz, que livro interessante, vou comprar. Mas isso não tem fim. Você pode continuar comprando enquanto seu cartão não estourar. Somos conduzidos a um tipo de ansiedade e de buscar satisfação em coisas compradas, em bens materiais. Mas há diversos aspectos do relativismo que nega a existência da verdade, que nega a moral. Há o pragmatismo que valoriza aquilo que funciona em detrimento daquilo que é certo.
E eu poderia fazer uma lista enorme sobre essas coisas. E se não tomarmos cuidado, acabamos sendo moldados pelo padrão mundano. O que o mundo diz passa a ser a bússola para a nossa vida e nem percebemos. Podemos pensar nisso, pensando naquela massa de modelar que as crianças brincam e nos moldes que elas usam, peixes, bonecos, estrelas. A massa de modelar fica de acordo com o molde. E assim também acontece quando nós permitimos que os princípios desse mundo nos digam como devemos viver. Nossas palavras, nossos atos e até nossos pensamentos acabam sendo modelados pelo mundo e não por Deus. E vocês ouviram nessa manhã, quando cantamos um dos salmos cantados nessa manhã, disse, se eu não me engano, o Salmo 139, que as pessoas se tornam parecidas com seus deuses. Cantamos sobre isso. Isso se aplica aqui também. Quando nós estamos entregues aos pensamentos do mundo, quando algumas coisas se tornam ídolos para nós, então começamos a nos parecer, a pensar e agir de acordo com os ídolos que nós estamos adotando. Então nossas palavras, nossos atos e nossos pensamentos acabam sendo modelados pelo mundo. Mas Paulo está dizendo, se você foi salvo em Cristo, se você deseja viver a vida de gratidão a Deus, se você deseja se oferecer como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, se você deseja prestar um culto racional, então não deixe que sua forma de pensar seja modelada pelo mundo. Isso acontece em coisas do dia a dia. Nas questões de consumo, de moda, de propósito de vida, de trabalho, de administração financeira, de criação dos filhos, de casamento, de educação, de uso do tempo, a escolha de um esposo ou esposa, etc. E aqui, crianças, podemos pensar como é diferente o que Deus nos chama. Vocês já viram, talvez, em um filme antigo, ou numa história que o pai ou a mãe de vocês contou para vocês, a ideia de um exército sendo guiado ao som do tambor. Nas guerras antigas, os exércitos eram levados e conduzidos, a marcha era, por assim dizer, tocada pelo tambor. Então, homens iam tocando o tambor à frente e os soldados iam marchando no ritmo do tambor. Todos eles marchando no mesmo ritmo de todos aqueles tambores que eram tocados. Ouviram sobre isso? Ouvir, marchar sobre o som do tambor. Mas imagine que você é um dos soldados que está nessa caminhada. E tem vários outros como vocês. E você tem uma diferença. A diferença é que você tem um fone de ouvido. E no fone de ouvido tem um outro tambor. E o outro tambor está tocando em outra velocidade e ritmo. Então, o que acontece, crianças? Quando os outros estão levantando os pés, vocês estão abaixando. Vocês se tornam pessoas fora do ritmo, porque vocês estão ouvindo outro tambor. As pessoas ao nosso redor estão ouvindo os tambores deste mundo. O tambor do secularismo, o tambor do pragmatismo, o tambor do consumismo, o tambor da erotização. Vários tambores são tocados. Mas, meus irmãos, por assim dizer, nós somos pessoas com fones de ouvido. Estamos ouvindo apenas um tambor.
Ele toca certo e não falha. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E isso faz com que nós tenhamos uma vida que pareça estranha. Vocês já devem ter experimentado isso. Alguém olha para você e diz: uau, não tem televisão em sua casa, não tem internet, você tem um monte de filhos. Seu tambor é diferente. Você não tem seus filhos na escola X ou Y? Seu tambor é diferente. Você ainda não criou um Instagram para sua filha de 10 anos? Seu tambor é diferente. Você guarda o domingo? Sim, seu tambor é diferente. Você não aceita ver pornografia comigo? Sim, seu tambor é diferente. Deus nos chama a viver sob o som de sua palavra. Então, não estamos adaptados aos padrões mundanos. É uma implicação de oferecer a nossa vida como sacrifício. As pessoas olharão para você e dirão: que besta, que tolo, que quadrado, que antiquado, que medieval. Então, você pode ver a diferença. Se as pessoas do mundo olham para seu cristianismo e não sentem nenhum tipo de constrangimento, provavelmente tem alguma coisa errada com sua vida. Se elas não têm problemas com suas palavras e sua forma de pensar, talvez é porque sua vida está demasiadamente adequada aos tambores do mundo. Se você é aceito por todos os ímpios sem problemas, preocupe-se com isso. Se você não tem conflitos com seus parentes e amigos por causa da palavra de Deus, preocupe-se com isso. Nós podemos viver de maneira diferente do padrão desse mundo. Isso nos leva à segunda questão em nosso texto. O texto diz que é necessária uma renovação da mente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, um processo. Esse verbo transformai-vos, criança, é mais uma palavra interessante. Muitas palavras gregas dão origem a palavras em português. O verbo transformai-vos no texto grego dá origem à nossa palavra metamorfose. Ouviram essa palavra? Metamorfose. Se não ouviram, perguntem às suas mães durante a semana. Mas é uma palavra interessante. Remete à ideia da lagarta que se transforma em uma borboleta. É uma metamorfose. É uma mudança radical e completa. Então, quando diz transformai-vos, está falando desta mudança real, radical e completa. Uma mudança que o catecismo nos lembra é operada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o agente dessa transformação. Mas qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para essa transformação? Para nos levar a possuir a mente de Cristo. O instrumento que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é transformada, renovada, quando nós conhecemos a vontade de Deus, porque diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente para... E então fala sobre a vontade de Deus.
A vontade de Deus aqui não é a vontade de Deus no sentido de você saber, por exemplo, se você deve sair daquele emprego e ir para o outro, se você deve fazer uma viagem ou não deve fazer. Não é nesse sentido. Quando diz para conhecerdes a vontade de Deus, está falando da vontade de Deus revelada em sua palavra. Então, quando é que a mente é renovada? Quando eu conheço a vontade de Deus revelada em sua palavra. Então, começamos a ver as coisas por uma ótica, a ótica de Deus. E descobrimos que esta ótica, a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. O verbo aqui experimentar, para que experimenteis, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis, tem a ideia de aprovar o que foi testado. Então, o crente tem a mente renovada, ele rejeita o padrão do mundo, e ele, depois de conhecer o padrão de Deus, ele o aceita de bom grado. Paulo tem em mente aqui, então, essa vontade normativa de Deus, os seus mandamentos, a sua palavra. Tudo isso é bom, agradável, perfeito. Quando nós aprovamos o que Deus aprova e nos submetemos à vontade de Deus em obediência. Irmãos, estamos então ativamente buscando a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Devemos pensar sobre isso. O que tem moldado a nossa forma de pensar? O padrão desse mundo ou a palavra de Deus? Então, não pense que você pode gastar muitas horas com o entretenimento e no final, poucas horas com a palavra de Deus, e no final você vai ter uma mente transformada. Esse não será o efeito. Você, por final, se conformará ao mundo. Então, a profundidade da nossa espiritualidade e o nosso conhecimento da vontade de Deus estão diretamente ligados à nossa dedicação à palavra de Deus. Quanto mais dedicados à palavra de Deus, mais nós conhecemos a vontade de Deus, mais somos aptos a oferecer um sacrifício de gratidão a Deus. Então, entenda bem, você não precisa de um guru, de um adivinho para saber o que Deus deseja de sua vida. Você precisa só ter a sua mente renovada pela palavra de Deus. Você precisa levar a sério o estudo das Escrituras Sagradas. Você deve aproveitar as oportunidades de aprendizado. Deve estar no culto e ouvir a pregação. Você deve saber o significado de nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados irmãos, se temos a salvação em Cristo, a implicação lógica dessa salvação é essa vida de gratidão que se manifesta em ofertar-se integralmente a Deus. O problema é que nós queremos ofertar a Deus uma parte, uns pedaços da nossa vida. Mas Cristo nos chama, em sua palavra, a nos oferecermos completamente. O sacrifício vivo é um estilo de vida baseado nos mandamentos de Deus. Uma resposta cristã às misericórdias que Deus revelou em Cristo. E aí então eu encerro com uma pergunta. Você está seguindo por esse caminho? Você pode ver progresso em sua vida? Você pode encerrar ao final dessa pregação e dizer para si mesmo: minha vida é um sacrifício de gratidão a Deus. Eu estou fugindo do mundo e me agarrando à palavra de Deus. Amados, que nós possamos, reconhecendo a misericórdia que Deus nos revelou em Cristo, responder a essa tão grande salvação com gratidão todos os dias de nossas vidas. Que a nossa vida seja cada vez mais um culto lógico, em que lutamos para não nos conformarmos com o mundo,
e para ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Amém.